Olha só que coisa curiosa. E se a chave para a nossa saúde mental estivesse, na verdade, no nosso intestino? Pois é, vamos dar uma olhada mais de perto nessa conexão que é, no mínimo, surpreendente. É uma pergunta provocadora, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos mergulhar na ciência por trás do chamado eixo intestino-cérebro. Pensa nisso como uma via de comunicação direta que, quem sabe, guarda o segredo para o nosso bem-estar tanto físico quanto mental. Então, para a gente começar essa jornada, o primeiro passo é conhecer quem são esses habitantes. E não são poucos, não. A gente está falando de trilhões de seres que vivem dentro da gente e que formam o que muitos chamam de segundo cérebro. E olha, é importante entender que isso não é só um amontoado de micróbios, sabe? É muito mais. É um ecossistema inteiro, super complexo, dinâmico e, o mais importante, ele é simplesmente fundamental para a nossa saúde. Antigamente, o pessoal falava em flora intestinal, lembra? Mas essa mudança de nome para microbiota intestinal não foi por acaso, não. É que a ciência percebeu que precisava de um termo que realmente mostrasse o tamanho da complexidade e da importância desse ecossistema. Bom, tudo isso é fascinante, né? Um universo dentro da gente. Mas e quando as coisas dão errado? O que acontece quando todo esse ecossistema que é super delicado entra em crise? Então, no cenário ideal, o que a gente tem é uma simbiose. É uma relação de parceria mesmo, de benefício mútuo entre a gente e os nossos micróbios. Só que, quando esse equilíbrio se quebra, aí a gente tem o que se chama de disbiose. E olha, disbiose não é um probleminha qualquer, não. Esse desequilíbrio está ligado a uma lista bem grande de condições de saúde que afetam milhões de pessoas. E não só problemas físicos, mas mentais também. Ok, mas a pergunta que fica é, o que é que causa essa crise toda lá dentro? Bom, muitos dos gatilhos, infelizmente, são velhos conhecidos da nossa vida moderna. A gente está falando aqui da dieta ocidental, sabe? Aquela cheia de processados, do estresse crônico que parece que não larga a gente, do uso exagerado de antibióticos. Enfim, são vários vilões atacando o equilíbrio do nosso ecossistema interno. Pensa só na dieta ocidental. Muito açúcar, muita gordura, pouca fibra. É como se a gente estivesse literalmente matando de fome as bactérias boas e, ao mesmo tempo, dando um banquete para aquelas que podem nos prejudicar. E o estresse, então? Viver sob estresse constante faz o corpo produzir mais cortisol, e esse hormônio pode bagunçar a barreira do intestino. É como se ele abrisse umas frestinhas, sabe? E isso prepara o terreno para a inflamação se espalhar. Tá, mas como é que um problema lá no intestino consegue conversar com o cérebro? Como essa mensagem chega lá? É aí que a mágica acontece, através dessa superestrada de comunicação que é o eixo intestino-cérebro. Lembra daquelas frestinhas de que eu falei? A desbiose pode causar isso, uma condição que os cientistas chamam de intestino permeável. Funciona como se o portão de segurança ficasse aberto, sabe? E aí começa uma reação em cadeia pelo corpo todo. O que acontece é uma verdadeira cascata de inflamação. Coisas que deveriam ficar dentro do intestino acabam vazando para a corrente sanguínea e o sistema imunológico entra em alerta máximo. Isso mostra direitinho como um problema local, lá no intestino, acaba virando um problema sistêmico. E se ainda resta alguma dúvida do poder dessa conexão, segura este dado. Até 90% da serotonina, aquele neurotransmissor famoso do bom humor, do bem-estar, é produzida, adivinha onde? Pois é, no trato gastrointestinal. É impressionante, né? Essa conversa entre o intestino e o cérebro não é um monólogo, é uma via de mão dupla. Acontece por caminhos neurais, como o nervo vago, pelo sistema imune e também por via metabólica. E o mais incrível é que tudo isso, todas essas vias, são diretamente influenciadas pelo que a gente coloca no prato. Ok, o cenário parece um pouco assustador, mas calma. A grande notícia, a melhor parte de tudo isso, é que a gente não precisa só assistir a tudo isso acontecer. É totalmente possível participar ativamente para restaurar esse equilíbrio. É como cuidar de um jardim mesmo. E o plano de ação para esse jardim interno é bem claro. Dá para ele o adubo certo, que é uma dieta com muitas fibras e antioxidantes, controlar as pragas, como o estresse, e replantar as boas sementes, que são os pré-bióticos e os probióticos. E falando em probióticos, tem uma área nova e super promissora surgindo, que são os chamados psicobióticos. São basicamente probióticos específicos que, olha que incrível, parecem ter um benefício direto na saúde de quem sofre com questões
psiquiátricas. No fim das contas, todo esse conhecimento nos força a repensar. É um convite para uma mudança bem profunda na forma como a gente enxerga a saúde e o bem-estar. A ideia aqui é poderosa. Em vez de adotar uma postura de cuidado com a doença, onde a gente só age quando o corpo já quebrou, a gente pode passar para o cuidado com a saúde, ou seja, construir um corpo tão forte, tão equilibrado, que a doença simplesmente não encontre espaço para se instalar. Tem uma frase que resume isso perfeitamente, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. É basicamente essa a escolha: investir no bem-estar agora ou pagar um preço bem mais alto lá na frente. Então fica a reflexão. E se o futuro da medicina não for só sobre curar, mas principalmente sobre nutrir esse nosso jardim interno? Pensar a saúde de dentro para fora. Isso sim tem potencial gigantesco de revolucionar o jeito como a gente vive e como a gente se sente.